A legislação brasileira não distingue o tipo de produção na hora de formalizar a palavra cachaça. Cachaça é cachaça e ponto. Mas a gente que bebe, que viaja, que conhece alambique, a gente sabe que existem diversos tipos de produção de cachaça. E eu vou dividir aqui agora em dois grandes grupos, tá? Cachaça industrial e cachaça artesanal. Lembrando que dentro desses dois grandes grupos existem diversas subcategorias de produção, mas isso a gente fala no próximo vídeo. A cachaça artesanal é aquela cachaça que a gente produz aqui desde o começo do Brasil, desde o século XVI, já há indícios dessa produção que a gente pode chamar de uma produção mais artesanal. Já a cachaça industrial é um fenômeno mais recente, né, que data de 1950, 1980, quando começou, que foi justamente quando essas grandes indústrias de produção de cana-de-açúcar começaram também a se instalar aqui no Brasil. A produção da cachaça artesanal varia de volume, vai de 5 mil até uns 200 mil litros por ano. Já a cachaça industrial produz milhões de litros por ano, o que faz com que a cachaça seja o quarto destilado mais produzido no mundo, sendo que boa parte desse consumo é feita aqui no Brasil. A gente exporta muito pouco. O consumo está aqui naquela cachaça que nós chamamos então de industrializada. Na cana, no canavial, geralmente a cachaça artesanal trabalha com canas selecionadas e com uma colheita manual. Já a cachaça industrializada já trabalha com canas de alto volume, geralmente canas que foram pensadas para rendimento alcoólico, ou seja, canas que geram bastante álcool depois e que tem esse processo mais mecanizado mesmo. Após a colheita da cana e a extração do caldo de cana, a gente parte para a fermentação. A fermentação da cachaça artesanal ela dura geralmente de 24 a 36 horas e não se usa nenhum tipo de química para fazer esse processo. E também se coloca alguns nutrientes naturais durante a fermentação para enriquecer ali esse processo, como por exemplo arroz, milho, mandioca, soja, e de acordo com onde esse produtor está instalado, esse nutriente ele pode variar. Já na indústria, pela necessidade de volume e rapidez, se utilizam químicos durante a fermentação, como o sulfato de amônia e alguns antibióticos. Isso faz com que o processo possa durar de 8 até 16 horas. Após a fermentação, o vinho de cana é levado para equipamentos de destilação. E talvez aí esteja a grande diferença entre a cachaça artesanal e a cachaça industrializada. Na produção artesanal, esse vinho de cana ele é destilado em equipamentos chamados de alambique de cobre. São aquelas panelas de cobre que tem uma coluna e depois uma base arredondada, mas que em vários lugares do Brasil você encontra formatos diferentes. Nesse processo, a gente faz uma destilação chamada de destilação por batelada, quando o produto da destilação ele é dividido em três partes. A primeira que sai do alambique é a cabeça, a segunda parte é o coração, que a gente usa inclusive depois para engarrafar, que é a parte boa para consumo, e a terceira parte que sai do alambique é a cauda, que nós também geralmente descartamos. Já na produção da cachaça industrializada, a destilação é feita em grandes colunas de inox. São equipamentos de alto rendimento, que produzem bebidas com alto teor alcoólico e por isso são mais otimizados para destilação. Esse equipamento se tornou muito popular para bebidas retificadas, como a vodka, para o gin, mas é também usado para a cachaça. Nesse processo você ganha muito volume e a gente pode dizer que não existe essa separação entre cabeça, coração e cauda, porque é uma destilação chamada também de destilação contínua. E por fim, a gente pode engarrafar o produto dessas destilação e tomar a cachaça purinha, mas também podemos envelhecer em madeiras distintas. E talvez aí esteja a grande diversidade da cachaça artesanal, porque ela pode ser envelhecida em diversos tipos de madeiras, algumas inclusive brasileiras. Você pode envelhecer em angurana, jequitibá, ipê, são mais de 30 madeiras que o produtor artesanal hoje usa para fazer as suas cachaças. Já a cachaça industrializada geralmente não envelhece as suas bebidas e tem sim a versão da cachaça purinha ali. E quando envelhece, geralmente é em carvalho. Bem que nos últimos anos também tem usado amburana e bálsamo, mas assim, a grande maioria da cachaça industrializada é envelhecida em carvalho. Por lei, você pode adicionar até 6 gramas de açúcar por litro de cachaça e ainda chamar a bebida de cachaça. A cachaça artesanal geralmente não coloca nenhum tipo de açúcar na bebida finalizada. Já a cachaça industrializada, ela além de algumas vezes colocar açúcar para poder melhorar o sabor da bebida, algumas vezes ultrapassa esse limite das 6 gramas e passa a ser chamada então de cachaça adoçada. Existem cachaças boas e ruins tanto na cachaça artesanal quanto na cachaça industrializada.
Isso vai de gosto, isso vai de momento, é a escolha de cada um. Mas o importante é que você sempre consuma cachaça formalizada, ou seja, aquela cachaça que tem a procedência, que tem o registro do mapa. Isso vai te evitar literalmente uma dor de cabeça. E claro, se você quiser uma boa seleção de cachaças, entre no nosso site brm.com.br, o Brasil que você precisa experimentar.